Saudações em Cristo, queridos, amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês mais uma vez o pastor Levi Longaray Martins. Um prazer muito grande poder estar com vocês em mais uma rica oportunidade, meus irmãos. Ultimamente nós estamos atuando mais na área de analisarmos vídeos, porque eu acredito que hoje é o que mais está sendo necessário. Se nós nos ficarmos isolados, às vezes trazendo um assunto nosso, nós não vamos conseguir chegar ao coração dos irmãos naquilo que a igreja está enfrentando hoje de dificuldades para entender o verdadeiro evangelho, porque o evangelho hoje migrou muito para as redes sociais e as pessoas estão fazendo das redes sociais os seus púlpitos para estar anunciando e pregando e disseminando heresias e falsas profecias, falso evangelho, enfim. E são poucos aqueles que têm comprometimento com o evangelho da graça. O like é muito importante. Agradeço a Deus pelas contribuições financeiras. Que Deus levante pessoas para continuar ajudando o trabalho do nosso canal financeiramente, espiritualmente. E agradeço a Deus por mais um dia, pela vida que prossegue, pelo ar que respira. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que fazem parte deste maravilhoso canal. Temos 14 mil inscritos, não temos um reconhecimento a nível de sermos comentados em outros canais, porque o nosso canal ele é um canal comprometido 100% com a verdade, não somos alvo de muitas análises, não, porque não deixamos nenhuma relevância no sentido negativo para alguém ficar analisando. Então o canal Bíblia em Foco segue o seu papel, mas acredito que um dos poucos canais que ainda se mantém dentro da palavra de Deus, naquilo que nós um dia aprendemos e aquilo que nós queremos preservar. Queridos, hoje vamos analisar, só para aquelas pessoas que eu tive dificuldade, acabei perdendo o número de celular que eu tinha da Vivo e perdi o contato com muitos irmãos. Então aqueles irmãos que quiserem manter o contato, que já tinham nosso contato, é só nos solicitar novamente ali pelo próprio Zap, que nós enviamos para vocês ali o número novo, tá? A gente conseguiu adquirir um número novo, para nós não perdermos o contato. A gente vai deixar adicionar na descrição desse vídeo aqui, que eu estou gravando agora, para vocês recuperar o contato. Depois, com o tempo, eu vou estar excluindo de novo novamente, porque contato em rede é muito complicado, tá certo? Então vocês que sempre tiveram o interesse de estar em contato conosco, vocês adicionem lá, resolva lá o problema no vosso celular e depois nós vamos estar tirando de novo. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos estar reagindo aí um vídeo que eu tenho muita coisa para estar falando e analisando, mas ultimamente bastante envolvimento com o nosso trabalho secular aqui nosso trabalho de chácara aqui, da nossa casa, e também bastante atividades na igreja. Estamos ministrando um curso de preparação de obreiros na nossa igreja onde congregamos, todas as segundas a reunião de obreiros oficial, e temos nos dedicado muito para esse âmbito, mas não queremos de forma alguma esquecer de vocês. E peço a vocês que não esqueçam de nós nas contribuições, nas orações, porque há uma reciprocidade, né? Nós dependemos muito disso, pois é a nossa forma de sustentáculo do canal e da nossa vida ministerial. Hoje vamos falar sobre o fato recente que tem permeado aí, tem abalado, impactado as redes sociais, que é a confissão do pastor Paulo Júnior. Há muitos anos atrás eu gravei um vídeo em que eu relacionava a pessoa do falecido pastor Moabel dos Estados Unidos, que era amigo do falecido Cisino Bernardini, que começou seu ministério em Dayal, depois foi para Pindamonhangaba e depois acabou nos Estados Unidos. Tinha um vídeo meu ali há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos, logo no começo do canal, onde eu falava sobre o Paulo Júnior, a visão do Paulo Júnior e a do Moabel, os dois se chocando um com o outro, por causa de casamento e divórcio. Bom, depois várias pessoas pediram para mim gravar, ao longo do canal gravei muitos vídeos sobre o pastor Paulo Júnior. Eu vejo muita incoerência no ministério do Paulo Júnior, no sentido de pregar algumas coisas e se imiscuir em outras. Mas o que eu vou falar hoje não é nada
sobre isso que eu já gravei, eu deixei de gravar. O que eu vou falar hoje é sobre a confissão que ele veio a público confessar, mediante as redes sociais para o público do Brasil e de fora do mundo, os seus pecados, segundo ele. Jimmy Swaggart, o grande pregador norte-americano, que foi um pregador estarrecedor, de uma forma estarrecedora, conhecido e famoso nos anos 80, 90, e ali até bem antes dos anos 80, quando fazia aquelas cruzadas nos estádios de futebol. O Jimmy Swaggart também passou por um problema muito sério, acabou tendo que confessar publicamente, tentou esconder vários anos, não estou dizendo que é a mesma situação do Paulo Júnior, e acabou vindo a público confessando o pecado dele na época com uma mulher da vida, uma prostituta do estado dos Estados Unidos, onde ele vivia, onde ele tinha o seu ministério. Confessou, chorou, pediu perdão, aquela coisa toda. O que eu quero dizer com isso? Os grandes homens de Deus, ou os médios, não importa, cair, qualquer um pode cair em pecado. Mas a Bíblia é clara que nós temos que policiar nossa vida, nosso ministério, principalmente quando nós nos tornamos apologetas, defensores do Evangelho, e também temos um nome conhecido, começamos a galgar uma determinada fama, a gente fica muito suscetível a estar sujeito a uma grande queda. Então por isso que a gente tem que, todavia, estar aos pés de Cristo para tentar se manter. O cair é do homem, levantar de Deus, mas não é sobre isso que eu vim falar. Também não estou dizendo que o Paulo Júnior esteja passando pelo mesmo problema do Jimmy Swaggart. Me veio em mente essa semana, quando ele confessou isso, eu não sabia uma balbúrdia na internet, é só o que se fala, vídeos e mais vídeos. Pensei, eu vou trazer minha opinião sincera e clara, para que os irmãos entendam que eu não trago nada leviano. Tem gente que está falando que não sabe, está falando por uma questão pessoal, está falando por inimizade, nunca falei sobre ministério de ninguém aqui no canal por uma questão pessoal. Eu falei aquilo que eu acho que eu falo, e que eu falo pela Bíblia, que eu falo em defesa do Evangelho, e o que eu falo com os pés bem firmados no chão. Uma coisa que eu já vou antecipar, que eu não me compararia nunca ao Paulo Júnior, porque eu penso no que falo o que penso, e policio o que falo, e vigio muito para falar na internet, porque palavras são como flechas lançadas e como penas jogadas de um alto monte num dia de vento, não tem como as recolher de volta as palavras. Então eu me policio muito no falar, porque eu não vou também falar e ficar pedindo perdão, porque daí você perde a autoridade, o respeito, perde muita coisa. Porque o que está permeando nas redes sociais é pedir o perdão, que o homem de Deus teve capacidade de reconhecer. Não é questão de capacidade de reconhecer ou deixar de reconhecer. Quem erra, é óbvio que tem que pedir perdão. O único caminho de uma restauração, de uma limpeza, e uma reconciliação é o perdão. Não tem perdão, arrependimento sem o perdão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você começa a lançar palavras, e daqui a pouco você levianamente fala um monte de coisa, depois fica pedindo perdão. Isso apaga a autoridade do Evangelho, apaga muito o ministério dos homens de Deus, coloca muitos homens de Deus em descrédito, porque imagina uma pessoa que nem vinha falando como Paulo Júnior, de repente se apresenta dessa forma aí, débil, fraco, fazendo do Evangelho fraco. Entendo o que eu estou dizendo. Caída do homem, qualquer pessoa pode cair. O perdão é a única forma de uma reconciliação e de ter uma limpeza interna. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente tem que cuidar o que faz, o que fala, e não sair por aí abrindo a boca e semeando palavras ao vento. Vão entender, para depois não dizer que eu quero ser um ditador ou alguém mais que autoritário, ou que eu não sei, não faria o que ele fez, ou para aquela coisa toda. Então o que eu aprendi com os homens no passado, pastores que me ensinaram, é o seguinte: guarda a tua boca, guarda o teu coração, reprime muitos dos teus desejos, foge da aparência do mal, seja uma pessoa do bem, faça as coisas corretas, não banaliza com perdão, não fica brincando e pedindo perdão toda hora, e tenta, perfeito ninguém é, todos nós temos defeito, mas tenta cada dia melhorar um pouco para que possamos andar até o caminho da perfeição no dia que a igreja seja glorificada. Isso eu aprendi, isso eu guardei. Então eu acho muito feio, você fala um monte de coisa, porque agora está aí, mas esses pastores todos falam um monte de coisa, falam tudo que vem à cabeça e à boca, e depois vem nas redes sociais
pedir perdão e todo mundo bate palma, um bando de foca e acha bonito. Eu não acho nada bonito desse tipo de coisa. O que eu acho bonito é a pessoa ser humilde, ser sincero, ser perseverante, ser constante, viver todos os dias na sua igreja, pagar o preço, respeitar os pastores, respeitar a esposa, respeitar a família, respeitar a vida de um cristão. E isso que eu acho bonito, ter reputação, ser um homem cheio de Espírito Santo, é isso que eu acho bonito. Vocês entendem? Então não me venha com jargões ou palavras de efeito aí depois na descrição do meu vídeo. Não entende o que a gente fala, depois vem escrever lorota aí no rodapé do vídeo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Paulo Júnior pregava muita coisa, mas muita coisa verdadeira que servia e serve tanto para o arminismo quanto para o calvinismo. Então eu já gravei um vídeo no passado que não é armínio nem calvino, que nem os arminianos nem os calvinistas são donos ou detêm a verdade. Vocês estão entendendo? Eu falei que a salvação não está em Armínio nem Calvino, a salvação está em Deus. Isso eu já falei em vídeo no passado, é que tem gente que não presta muita atenção no que é gravado aqui no canal. O canal não tem muita relevância, então tem muitas pessoas que ficam ouvindo, muitas pessoas que não têm Espírito de Deus, não têm discernimento para tecer e fazer um comentário. Quando a gente vai fazer um comentário, a gente tem que ter muita profundeza de caráter, profundeza de Bíblia, profundeza de experiência ministerial, profundeza com o ministério, com uma vida em meio ao pastoreio, para poder tecer algumas palavras. Tem gente que, mesmo vivendo em meio a isso, não tem discernimento do Espírito para colocar a sua fala da maneira que ela tem que ser. Então, meus queridos e amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que isso que aconteceu na vida dele, muitas das coisas, eu fico assim... como é que eu vou dizer para vocês? Eu fico pensando no seguinte, nem Calvino nem Armínio. Agora tem uma coisa que me chama a atenção. O Paulo Júnior, ele sempre foi muito preciso em bater muito em língua estranha, em pregadores pentecostais que defendiam o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. E isso foi o erro dele. Agora, dele pregar a verdade, você está puxando para você porque você é pentecostal. Não é porque eu sou pentecostal. Até porque eu não aceito que venha falar dos tradicionais levianamente. Eu não aceito que fale. Eu não aceito que venha dizer que o Augusto Nicodemos é gelado, é frio, é morno, porque não é um direito nosso, ou o Paulo Júnior, ou o Hernan Dias, ou qualquer tradicional é frio, morno e pacato. Não aceito. Poderia falar como muitos fazem. Mas então o que eu acho? Eu acho o seguinte, que nem o tradicionalismo, nem o pentecostalismo tem o direito de ficar lançando esse tipo de descredibilizar o ministério do outro, como o Paulo Júnior fez muito. Então o Paulo Júnior ele tem que ter cuidado, que ele pode sim ter tocado no Espírito de Deus que está agindo na vida dos pentecostais. Agora, outras coisas que eu sempre fiquei em dúvida, e todo mundo que é inscrito aqui nesse canal, que segue esse canal, sabe que eu sempre fui contra. Ele pregava muitas coisas no sentido de roupas sensuais e tudo, mas defendia a calça comprida, essas coisas todas aí, como se existisse calça comprida que fosse decente, essas coisas aí. Então muitas dessas coisas eu não compactuo com nem um pentecostal e com nem um tradicional. Para mim, a mulher cristã tem que se vestir com ordem de decência, o homem cristão tem que se vestir com ordem de decência, e muitas coisas o Paulo Júnior falava aí que somava muito para o evangelho, até no meio de vestimentas, entendeu? Por exemplo, homens vestir, que se veste mal com roupas ligadas, mulheres que se vestiam mal com roupa ligada, degotes, essas coisas, tudo ele condenava. Isso aí é muito importante. Então o que eu vejo? Eu vejo que ele se estribou em às vezes mexer com o Espírito de Deus que está atuando na vida de um pastor pentecostal. Eu não estou falando de movimento que ele condenava, porque isso aí ele está certíssimo em condenar esses movimentos de prosperidade, teologia de prosperidade, confissão positiva e um monte de besteira dessas aí que a gente vê atuando nesse evangelho de hoje. Mas no Espírito Santo, na evidência das línguas, no batismo com o Espírito Santo, ele não podia ter tocado, porque é algo sagrado. Então a gente tem que cuidar muito no que fala e às vezes no que toca. Agora o que me chama a atenção é que o Paulo Júnior vem pedir perdão publicamente de algumas coisas que para mim são supérfluas. Porque ele vem pedindo perdão, dizendo que ele
que tudo que ele fez em ira, que tudo que ele pregou, aquelas mensagens que ele pregou. Quer dizer, o Paulo Júnior está se apresentando como alguém que está desfazendo todo o trabalho dele, tudo que ele fez, a forma que ele apareceu, a pregação que conquistou os cristãos da igreja dele, a forma que ele se apresentou pregando, as defesas e a apologia que ele fazia ao evangelho. Ele agora ele vem a público dizer que ele agia com ira, que ele agia sem controle, que ele está negligenciando, resignando o ministério porque ele não está apto, como diz a Bíblia nos predicados do obreiro cristão nas cartas paulinas, para pastorear, que ele é um homem iracundo, aquela coisa toda. Não, que ele não estava sendo moderado, que da mesma forma que ele pregava, ele agia nos bastidores da igreja, aquela coisa toda. Está trazendo a humanidade de um homem falho, como qualquer um de nós está sujeito num dia ter um distúrbio, uma coisa assim, de andar um pouco com comportamento alterado. Vem até me dar a impressão de que ele está querendo dizer que a forma que ele pregava, a expressão forte da fala, as mensagens duras e carregadas de Bíblia, ele está pedindo perdão daquilo que ele fez. Olha, eu vou ser bem franco, se o Paulo Júnior está pedindo perdão aqui, que essa história não me convenceu ainda, eu não estou aqui para julgar ele, dizer que ele está em pecado, que ele agiu como Jimmy Swaggart, não tem nada a ver com o caso do Jimmy Swaggart. Citei o Jimmy Swaggart porque eu cito qualquer outro caso. Eu quero dizer que essa história dele não está, para mim, fechando. Para mim, que sou um pastor experiente, que sei que eu sairia do altar somente por um adultério. Eu, por exemplo, eu jamais ia resignar meu pastorado por coisa dessa natureza que ele está pedindo perdão. Ah, o senhor é orgulhoso, pensa o que quiser. Por a minha forma de falar, a minha forma de agir, os meus sermões firmes, fortes e enrijecido pela questão da verdade que eu acho ser a verdade, pelo que eu aprendi, jamais eu me resignaria. Agora, se eu tivesse em adultério, ou se eu tivesse mexendo em dinheiro, um roubo, ou uma coisa, não estou dizendo que ele está fazendo, presta atenção aí. Eu estou dizendo que eu, como ministro, só sairia do altar ou resignaria o meu cargo, entregaria o meu pastorado por uma questão dessa, onde eu estaria inapto para estar exercendo minha função. Coisas do dia a dia, corriqueira, isso aí jamais eu iria abandonar o meu ministério. Vocês estão entendendo? Porque agora você vai chegar, fica difícil de a gente digerir isso e receber isso, porque se isso aí virar moda, vai ser um modismo, gente, aí faz uma média, faz um nome lá em cima, através de um perdão, de reconhecimento, ficar mais famoso e talvez embarque em uma outra linha de raciocínio, no outro ministério, ou continue no mesmo ministério, mas porém com o nome mais lá em cima. Então isso aí, de forma alguma, pode virar moda, você vir a público e resignar o teu ministério ou apagar tudo que você fez e pregou, dizendo que você pede perdão por tudo aquilo que você fez, pregou e falou. Puxa vida, como é que você vai apagar todo o ministério dele? Como é que ele vai apagar ou pedir perdão? Se a pessoa pediu perdão, é porque não falou o que era para falar. Se a pessoa está pedindo perdão, é porque não fez o que era para ser feito. Não foi correto com o seu ministério, não agiu de forma sábia, não agiu de forma séria, foi leviano em palavras, que nem ele disse, ofendi muita gente, magoei muita gente. Ora, as verdades estarrecedoras que ele pregou, muitas das quais eu compactuo e acredito ser realidade, jamais deveria pedir perdão. Não se pede perdão pela verdade da palavra. Não, imagina os apóstolos pedindo perdão por aquilo que eles fizeram. Os diáconos da igreja primitiva diziam, vocês me perdoem, porque tudo que eu preguei para vocês, e todas aquelas verdades, Paulo, Tito, Pedro e os demais apóstolos, pedindo perdão de todas as verdades estarrecedoras que eles pregaram. Teve mensagem dos apóstolos, os discursos de Estevão e tantas coisas na Bíblia, que colocou pessoas diante do inferno, que teriam que tomar decisões, porque eram mensagens veementemente fortes. Então eles iriam pedir perdão do que pregaram. Jamais Paulo Júnior devia pedir perdão do que ele pregou e das verdades que ele falou. Entendeu? Agora, se ele tem uma falta com o ministério dele, se ele tem falta com a família dele, se ele está em falta com a esposa dele, isso aí tudo vai vir à tona. Porque eu não estou aqui para julgar nem dizer, e jamais eu iria falar de algo que eu não sei. Agora,
O que eu estou sabendo é o que eu ouvi da boca dele. E o que eu ouvi da boca dele é uma fraqueza muito grande ministerial e de caráter. Pedir perdão pelas verdades que ele falou. Claro que o Paulo Júnior pode ter sido duro em alguma parte, que eu falei, ter tocado no Espírito Santo, falado mal dos pastores pentecostais, tocado em coisas sagradas. Agora, as verdades estarrecedoras que ele pregava, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo uma geração que não aceita mais a verdade, uma geração que está mudando a Bíblia, uma geração que tem Bíblia para todos os tipos de gosto e sabores e prazeres, e ideologias e etnias. Nós estamos vivendo uma geração que é o que mais me frustra é o Paulo Júnior pedir perdão da mensagem que ele mais pregou, que ele mais foi usado por Deus, que ele disse que a geração atual era uma geração, a geração mais perversa, a geração mais fraca de cristão. E isso ele tem razão, ele não pode pedir perdão de algo que é correto, que é bíblico, que é certo. A geração que nós vivemos hoje, onde que você viu uma igreja envolvida com carnaval, com futebol, com um sistema mafioso de convenção, com roubalheiras de dinheiro, onde que você viu uma geração de crentes mimados, porcelana, que trincam com qualquer tec, qualquer estalo, onde que você viu uma geração de crentes que não conhece Bíblia, que vive atrás de artifícios modernos, de campanhas e correntes antibíblicas, de hinos, louvores antropocêntricos centrados no homem, divinizam o homem e humanizam Deus, louvores antropocêntricos. Onde que você viu uma música, cantores que afirmam em suas falas que não existe música de Deus, não existe música do diabo, que música mundana e música cristã não existe, tudo é música. Onde você viu uma geração tão adúltera, tão perversa, tão fornicária? Onde você viu tantos divórcios em massas, em alta escala dentro da igreja? Onde você viu o mundo entrando dentro da igreja? Quando que você viu? Então ele não pode de forma alguma pedir perdão de algo que Deus usou ele para falar. Uma vez o Samuel, da dupla Daniel Samuel, também fez um vídeo condenando vários cantores, inclusive estava naquela época Thales Roberto e tantos outros, ali por causa de cachê e de coisas, hotel 5 estrelas e coisas dessa natureza, toalhinha branca, aquela coisa toda, copos, talheres de ouro, essas coisas aí, altas diárias de hotéis finíssimos, um avião para levar, um carro para tirar do aeroporto, levar até a porta da igreja para o hotel, essas coisas aí, entendeu? E depois ele se arrependeu também e retirou o vídeo, porque ele sentiu que ficou ruim para a carreira dele. Então a gente não pode se arrepender do que fala, a gente não pode gravar algo e se arrepender do que grava, do que fala. O que eu estou falando aqui hoje não é um ditador, não é alguém vai dizer assim, você é o próximo, você é mais um, porque você é igual o Paulo Júnior, que você é igual o fulano de tal, ciclano. Não é questão de que eu sou igual ou menos igual. Eu sempre vivi isso, eu sempre preguei isso e eu sempre vou defender isso. Um evangelho ordeiro, um evangelho de cruz, de renúncia, de rendimento, de restauração, de perdão, mas um evangelho de respeito, de santificação e de doutrinas, entendeu? Não é um evangelho qualquer. Nós não temos o evangelho ou o evangelho para cada um, nós temos um evangelho que é o evangelho de Cristo. Nós não pregamos o anátema que Paulo escreve aos Gálatas, entendeu? Que ele diz, eu fico perplexo e preocupado e apavorado porque vocês passaram tão depressa para um outro evangelho. Então a gente continua pregando o evangelho da cruz, o evangelho de sofrimento e de renúncia. Então jamais ele deveria pedir perdão daquilo que Deus usou ele para falar. Então alguém está dizendo, porque ele chamou a geração Nutella. A geração Nutella, na verdade, ele pode ter se expressado de uma forma que soou mal aos ouvidos de alguém, mas é uma geração Nutella mesmo, uma geração que não tem mais vigor no evangelho, que não conhece Bíblia, são meninos na fé, estão dentro da igreja, mas continuam tomando leite. Então são Nutellas mesmo, porque não fazem parte de uma alimentação mais bruta, mais rústica, mais forte, entendeu? Estão ali, mas como disse Paulo, mas não aprendem, não crescem, não buscam nada, não se firmam, não se fortalecem. É isso que ele quis dizer. Então não tem que pedir perdão dessas coisas, ele tem que pedir perdão se ele estiver em pecado, traindo a esposa, em adultério, roubando a igreja, né? Humilhando pessoas de uma forma que não seja a mensagem dele, porque a mensagem dele, pelo que eu vi, a grande maioria dos sermãos dele nunca foi de humilhar alguém. Agora, claro, quem não está estruturado no evangelho 100% não tem condições de ouvir muitas das mensagens que ele pregou, entende? Então a gente tem que cuidar muito do que fala para depois não vir tentar recolher o que fala, porque é impossível recolher aquilo que a pessoa já falou. Então, meus queridos e amados irmãos, denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei.
Paulo fala que o bispo, o pastor, precisa ser um homem perseverante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra, e assim por diante. Não seria violento. Peraí, isso aí tudo tu é. Tu é sábio, cordato, dado ao estudo da palavra. Não vim aqui puxar a brasa para teu assado, mas parece, assim, dá uma impressão, assim, que não... Ou ele tá depressivo, ou ele tá deprimido, ou ele tem coisas grandes que vai se revelar, porque isso aqui não seria motivo para ele abandonar o ministério dele. Muitas vezes, aquela dureza que vocês viam no púlpito é manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzi a igreja, ferindo, magoando pessoas. Tá, e aí? Aquela dureza que tu pregava, mesmo que tu tratasse lá no seio da tua igreja, o que tem de anormal naquelas tuas pregações? O que tem de anormal lá? Sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferido. Tá. Não cola também. Sinto muito, talvez eu vou ser o único pastor e o único canal que vai agir nessa linha de raciocínio. Porque eu vou entrar aqui com discernimento espiritual, não vou entrar aqui com um menino que não tem experiência na obra, nada. Né? Não vou entrar aqui para fazer um conluio com ele, amizade com ele, ficar me conluando com os outros na internet para fazer média e ficar ganhando nome. Não é meu papel na internet. Eu estou dizendo que o que tem que ele era exigente com obreiros? O que tem que ele era exigente no sentido e no âmbito de fazer as coisas corretas e santificar a igreja? Qual é o problema nisso? A tua exigência matou, feriu alguém? Pelo amor de Deus, a gente trabalhou com o Davi Miranda aqui, que era o dobro de exigência que ele, e nunca ninguém saiu morto nem ferido. Então, irmão, deve ter outras coisas. Isso aqui não é motivo para alguém abandonar o ministério. Ofendendo eles, assim também membros da minha família. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo. E eu resisti. Tá. Só pode ser uma igreja tradicional mesmo. O conselho dele chamar ele e repreender ele por ele ser firme na palavra e ordenar a minha família aqui em casa. Eu não trato mal a minha família, mas eu também sou exigente com a minha família. Minha esposa nunca foi uma mulher ferida por mim, por eu ser exigente. A minha esposa também é exigente com as coisas. Nossos filhos nunca foram feridos. Ao contrário, eu acho que eu sou mais exigente do que o Paulo Júnior. Entendeu? E muita coisa. E aqui em casa nós vivemos uma harmonia extraordinária em família. Pode vir aqui ficar um mês aqui em casa, quem quer que seja. Então esse negócio de exigência, pelo amor de Deus, no mundo que nós vivemos, se nós não formos exigentes com os obreiros, exigentes com a igreja, exigentes com os padrões doutrinários e for firme na questão de criar uma família, nós não vamos ter uma família de Deus, nós vamos ter uma família infiltrada dentro do carnaval, que nessas igrejas mundanas. Então isso aqui, irmãos, não está fechando para mim. Não é que eu sou dono da verdade. Se você usar de raciocínio, poxa, apareceu pregando, impactando, cobrando, quebrando tudo que tinha para quebrar, trazendo defesas apologéticas tremendamente inspirado. A única coisa que eu sempre notei no Paulo Júnior, que ele defendia alguns usos e costumes e os outros ele condenava. Ele nunca foi um pregador de pregar os usos e costumes. E eu sempre disse que eu nasci numa igreja, Assembleia de Deus, onde tinha usos e costumes. E eu zelo disso desde a minha conversão e vou zelar até o dia da minha morte. Embora eu fique, eu e mais alguns, porque hoje em dia isso aí virou um assunto tão distante que parece que eu estou vivendo em Marte e os outros vivendo na Terra. Mas enfim, ele condenava umas coisas, tipo o degote, já pregava uma calça comprida. Calça comprida para mim é roupa de homem. Né? Tem umas coisas que eu aprendi no Evangelho e aprendi na vida secular que ninguém vai tirar do meu coração. Por exemplo, calça comprida é uma roupa de homem. Tanto é que mulheres vieram usar calça comprida, aí quem conhece a história de Hollywood, logo ali pelos anos 40, 50, através das atrizes do Hollywood. Outra coisa, bermuda. Bermuda não é roupa de homem, bermuda é roupa de criança e de palhaço de circo. Quem estudou história sabe, fora da igreja, que bermuda não é roupa de homem. O homem não se apresenta bem com bermuda. Bermuda é roupa de criança. Então tem muita gente que defende todas essas coisas. Então neste ponto Paulo Júnior errou. Agora, tocar no Espírito Santo, bater, que eu falei também. Agora, das coisas que ele pregou verdadeira, esse aqui foi um dos que mais pregou contra teologia da prosperidade, confissão positiva e campanhas de corrente que destrói o evangelho verdadeiro. Eu não vou deixar de pregar, nunca. E ele não deveria ter deixado, porque são coisas que ocupam o espaço da palavra, ocupam o tempo de maestria, de ensinar, de ministrar uma teologia bíblica dentro da igreja.
entendeu? Ocupa o espaço da igreja se envolver com coisas espirituais para ficar aí promovendo profetada, revelamento e mentira, entendeu? E atrelando vitórias a número de dias e diminuindo Deus, apequenando Deus. Então isso ele não devia pedir perdão não, entendeu? Parece que o Paulo Júnior foi vencido pelo sistema, é o que dá para entender. Essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vem da sua boca. Eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez pedir perdão aos membros da igreja, que eu ofendi, que eu excedi na liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor podia ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi. Eu quero pedir as suas orações. Isso aqui, se virar moda, não vai ser mais pastor que vai dirigir igreja. Porque o pastor é o guia, é o que tem a direção, o que sabe conduzir a ovelha. Vai ser a igreja que vai escolher quem cuida de igreja. Aí eles nunca vão escolher um homem de Deus, vão escolher só os frouxos, os mundanos, vão botar quem eles querem. Se isso aqui virar moda, nós temos perdido. Outra coisa, isso aqui, dele tá pedindo perdão, isso aqui eu acho uma incoerência muito grande. Se ele pedir perdão por ter ofendido o Espírito Santo e os pregadores pentecostais, amém, tocou na santidade do Espírito. Agora, isso aqui que ele falou contra homens corruptos, contra sistema mafioso religioso, ele jamais devia pedir perdão. Isso é uma fraqueza no próprio evangelho, uma fraqueza do próprio ministério dele, uma fraqueza de caráter. Se ele falou verdades conscientes, jamais lhe pode pedir perdão. Diga o que quiser de mim, fale o que quiser, mas essa é a minha visão que eu tenho com Deus. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Tá. Isso aqui, o outro rapaz lá, aquele também, como é que é aquele outro, o pastor Anderson Silva, se não me falha a memória, também abandonou a igreja e o altar. Eu vou dizer uma coisa que eu penso. Erro, todo mundo está sujeito. A gente é humano e a gente é de barro, a gente não é semideuses. Até o presente momento não me gabo, é Deus que tem me guardado. Esses quase 30 anos do Evangelho, sem ter manchado meu ministério. Não me julgo melhor que ninguém, mas uma coisa eu digo como disse Paulo, errar qualquer um pode errar. Agora, quem é pastor uma vez é pastor para sempre, nunca mais deixa de ser pastor. Erros e pecados, mesmo que fosse o de adultério, não pode apagar o ministério de um pastor. Pastor não entrega o pastorado a hora que quer, pastor não renuncia o pastorado a hora que quer, né? Já é feio um deputado renunciar o ministério, o seu ofício. Agora imagina um pastor é diferente, pastor é pastor para sempre. Não tem como dizer eu sou pastor até amanhã ou até o mês que vem, o ano que vem, e agora não sou mais. Se caiu em adultério ou se pecou, não estou dizendo que ele fez. Mais uma vez frisando, porque nós temos a rede social, nós temos que ter cabeça no lugar. Mas mesmo que seja o pecado de adultério, de roubo, ele tem que cumprir tempo, cumprir pena e voltar. Porque pastor nunca deixa de ser pastor. Então isso aqui para mim, se virar moda, daqui a pouco a gente pega e desiste de ser pastor a hora que quer. Não é assim que funciona. Pastor é vocação, a inclinação é chamado e é ministério. E eu não achei nada interessante isso aqui. Tem gente batendo palma, tem gente achando o máximo, tem gente aí ovacionando, tem uns que estão... Tem uns felizes, né, que é mais um que sai das trincheiras, das verdades que falava. Agora só vou dizer para vocês o seguinte. Eu não aceito isso aqui como natural. Isso aqui para mim, na minha análise, humilde, sincera, diante de Deus, sem maldade nenhuma no meu coração, eu não aceito isso aqui como normal. Vocês estão entendendo? Isso aqui tem que ter alguma coisa por trás. Ou ele tem que ter, ou ele está deprimido, depressivo, ou ele está arrasado, ou tem alguma coisa bem estranha por trás que ainda vai ser revelado. E se não tiver, isso aqui não pode virar moda. Vocês entendem? Alguém pedir perdão pelas verdades que falou. Se vai pedir perdão, peça perdão pelas coisas erradas que falou. Eu venho dizendo aqui no canal a vida toda, eu falo contra dom de revelação mentiroso, não falo contra a revelação, que é a manifestação, eu falo contra profetadas, jamais contra profecia, né? Eu falo contra falsos profetas, jamais contra profetas. Você entendeu? Eu falo contra falsos ensinadores, jamais contra os ensinadores verdadeiros. E eu combato pastores corruptos, jamais combato pastores que amam a obra e dão a vida pelas ovelhas. Eu combato igrejas que deixaram de ser um organismo e hoje é uma organização.
Não combato a fundação das igrejas como organismo. Vocês estão entendendo? Então tem que fazer um diferencial. Jamais eu tocaria naquilo que é sagrado. Por exemplo, eu não sou aqui um pastor que vem aqui condenar calvinismo. Eu não venho aqui condenar arminianismo. Eu não venho aqui condenar, eu condeno o pecado na carne. Eu fui chamado para lutar contra heresias, falsos ensinos, modismo, contra coisas que quer nos moldar o sistema mundano, que quer nos padronizar segundo o mundo. É isso que eu venho fazer aqui. Jamais contra o evangelho verdadeiro. Então, meus irmãos, como que alguém que prega isso aqui vai pedir perdão? Vamos ver aqui. Ó. Por que eu sou tão duro? Por que alguns aqui me odeiam? Por que eu insisto nos mesmos sermões? É porque eu não quero que você arda nesse lugar por toda a eternidade. Tá. Você acha que quem prega isso aqui tem que pedir perdão? Não, eu não acho. Não acho. Então a história do Paulo Júnior, para mim, não está bem contada. Para mim não me convence. E para mim a gente tem que analisar pelo Espírito com muito cuidado, né? E são coisas que tá vindo sorrateiramente, não pode virar moda esse tipo de atitude. A gente não deve falar levianamente, lançar palavras levianamente. A gente tem que cuidar no que fala, tem que falar por dentro da palavra, porque a gente não pode vir simplesmente na rede social e de repente desfazer tudo que você fez. Puxa vida, se você fez por dentro da palavra, você não tem por que se arrepender. Você vai se arrepender do que você fez por dentro da palavra? Não há arrependimento para aquilo que é verdadeiro. Você tem que se arrepender dos seus pecados, das suas mazelas, pedir perdão das coisas que você faz errado. Tá certo? Falou com vocês, comente, compartilhe, ajude. Deixa eu parecer, mas venha com muita cabeça e espiritualidade, porque aqui não é lugar de desocupado. Que às vezes tem uns comentários aqui embaixo que parece que a pessoa caiu de paraquedas aqui, nem sabe para que veio aqui. Tá certo? Fique em Cristo, somente em Cristo. Somente em Cristo nessa última hora nós não vamos ser enganados ou confundidos.